Meus amigos, eu fiz esse vídeo para demonstrar a vocês, para que vocês aprendam como as religiões, tradicionais ou não, começaram a sua existência. Vocês sabem como? Vamos começar pela católica, a religião católica apostólica romana, que começou pelo imperador Constantino. Foi Flávio Valério Constantino que começou a Igreja Católica Apostólica Romana no ano 325 depois de Cristo. Sabe aonde? Roma. O arianismo do presbítero Ário foi no ano 325 aonde? Em Alexandria, no Egito. O nestorianismo veio de Nestório. Foi no ano 431 em Constantinopla. O monofisismo jacobitas foi quem? Dióscoro, 451 aonde? Alexandria. A Igreja Ortodoxa Oriental de Miguel Celulário foi no ano 1054 aonde? Constantinopla. A Igreja Luterana, que começou com a Reforma Luterana, foi Martinho Lutero no ano de 1517, aonde? Na Alemanha, claro. Martinho Lutero é associado com a Alemanha, que foi os luteranos. A episcopal, a Igreja Anglicana. Quando se fala em Igreja Anglicana que é episcopal, é o rei Henrique VIII, em 1534, na Inglaterra. A reformada ou calvinista foi por João Calvino em 1541, aonde? Na Suíça. João Calvino na Suíça. A menonita, Menno Simons. A menonita foi por Menno Simons em 1550, aonde? Holanda. A presbiteriana por John Knox em 1567, na Escócia. A congregacional por Robert Browning, 1580, na Inglaterra. A Igreja Batista. John Smith, em 1604, onde? Na Holanda. Os Quaker, por John Fox, em 1649, nos Estados Unidos. Os Dunker, ou Igreja dos Irmãos. Alexandre Mack, 1708, na Alemanha. A Metodista, por John Wesley. A Metodista por John Wesley em 1739, aonde? Na Inglaterra. Você lembra da Metodista? A Mormon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por José Smith, no ano de 1830. O Espiritismo kardecista começou com Leon Hipólito Denisard Rivail, 1854, na França. Exército da Salvação, William e Catarina Booth, em 1865, na Inglaterra. Os velhos católicos, João Frederico von Schulte, 1871, na Tchecoslováquia. Ciência cristã, Mary Baker, 1875, nos Estados Unidos. Os pentecostais, Francisca Charles Parham e outros, em 1908, nos Estados Unidos. Maria Vita Francisca Kozłowska, em 1906, aonde? Na Polônia. A Igreja do Nazareno. Foram vários pastores que fizeram a Igreja do Nazareno. Em 1908, começou nos Estados Unidos. Congregação Cristã, Luigi Francesco, que era um italiano, e começou na Itália, né? Em 1909, e começou no Brasil, aí veio para o Brasil. Luigi Francesco trouxe para o Brasil e começou o movimento aqui. As Assembleias de Deus foram vários pastores de 100 grupos. Vocês sabiam? Em 1910, nos Estados Unidos. As Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, em 1914, nos Estados Unidos. Moralogia, Shiruko Hiroldi, 1915, aonde? 1915, no Japão. Amigos do Homem, Alexandre Freytag,
1920, na Suíça. Racionalismo cristão, que é tão conhecido, começou no Brasil aqui, o racionalismo cristão, por Luiz José de Matos, perto de 1926, mais ou menos, não tem uma data certa. A Igreja do Evangelho Quadrangular foi a Aimee Semple McPherson. Em 1940 ela começou no Canadá, depois se espalhou pelo mundo todo. Católica Apostólica Brasileira, que também começou no Brasil, por D. Carlos Duarte da Costa, em 1945. O Santo Daime, o Ayahuasca, por Raimundo Irineu Serra, em 1945, aqui no Brasil. O Céu do Mapiá, o padrinho Irineu, vocês lembram? Começou o Santo Daime. A Pentecostal Unida Internacional, foram vários, em 1945 nos Estados Unidos. A DONEP, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno, por Demos Shakarian, em 1952, nos Estados Unidos. Associação para a Unificação do Cristianismo Universal, a Igreja da Unificação Universal, por o reverendo Sun Myung Moon, em 1954, na Coreia do Sul, o famoso reverendo Sun. O Brasil para Cristo começou em 1956 com o pastor Manuel de Mello, aqui no Brasil. A Legião da Boa Vontade com Osiris Zarur, nos anos 50, também no Brasil. A Nova Vida, Robert Edward McAllister, 1960, aqui no Brasil também. Deus e Amor. Quem começou Deus e Amor? Davi Martins Miranda, em 1962, aqui no Brasil. Tabernáculo Evangélico de Jesus, a famosa Casa da Bênção. Foi Doriel de Oliveira, em 1964, aqui no Brasil. Meninos de Deus, ou A Família do Amor, que foi muito falado, por David Berg, em 1968, nos Estados Unidos. A Cristã Maranata, que foi fundada por 4 ex-presbiterianos, em 1968, aqui no Brasil. O Vale do Amanhecer, Neiva Chaves Zelaya, que foi lá em Brasília, ela começou, que é aqui no Brasil, em 1969. A Universal do Reino de Deus, do Bispo Edir Macedo, Universal do Reino de Deus, começou em 1977, aqui no Brasil. Cidade dos 7 Planetas, ou Ordem dos 49, a Cidade dos 7 Planetas, Polo Noel Atan. Começou em 1977, aqui no Brasil. A Igreja Internacional da Graça de Deus, por Romildo Ribeiro, o famoso R.R. Soares, o pastor, aliás, o missionário R.R. Soares, em 1980, e aqui no Brasil. A Maná começou por Jorge Tadeu, em 1984, em Portugal. A Igreja Renascer em Cristo começou com Estevão e Sônia Hernandes, em 1986, aqui no Brasil. Vineyard, por John Wimber, em 1987, aonde? Nos Estados Unidos. Sara Nossa Terra, Robson Rodovalho, em 1992, aqui no Brasil. A famosa Sara Nossa Terra. A Igreja da Restauração, Terra Nova, começou em 1992, aqui no Brasil. A Igreja Novo Destino, por Johann e Tessa Prost, em 1993, começou essa igreja. A Igreja Mundial do Poder de Deus, por Valdemiro Santiago, que se auto-intitula um apóstolo. Valdemiro Santiago, em 1998, aqui no Brasil. Há algumas divergências sobre algumas datas, mas eu tentei unir todas para que vocês conhecessem esse vídeo. Espero que vocês gostem, entendam um pouco mais.